Olá, meu nome é Andresa, sou enfermeira da qualidade do Hospital Municipal de Araucária e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre o que é o plano de parto. O que é o plano de parto? O plano de parto é um documento feito pela gestante onde ela registra tudo aquilo que ela deseja durante a assistência médica hospitalar em relação ao seu trabalho de parto e nos cuidados com o recém-nascido pós-parto também. Deve sempre levar em conta que o trabalho de parto ele é dinâmico e pode, às vezes, acontecer dele não sair conforme o que a gestante planejou. Vou falar para vocês um pouquinho quais as situações em que o plano de parto pode ser seguido de acordo com a vontade da gestante. Uma gravidez de baixo risco, um trabalho de parto com idade gestacional acima de 39 semanas, sem intercorrências. Situações em que o plano de parto não seja possível acontecer de acordo com o desejo da gestante. Situações de urgência ou de alto risco em que tanto a mãe como o bebê correm perigo. Essas situações fica estabelecido a critério médico a tomada de decisão para que o parto ocorra da melhor forma possível, com maior segurança, tanto a mãe como o bebê. Então no HMA a gente disponibiliza um documento para você, que é chamado Meu Plano de Parto. Esse documento a gente entrega para a gestante e ali ela sinaliza todos os desejos que ela gostaria que fosse durante o seu trabalho de parto, no pós-parto também. Esse documento você pode levar para casa, preenche ele e anexa na carteira de gestante. Então, assim, a partir do momento que você chegou ali no HMA, a equipe vai receber a sua carteirinha de gestante, vai avaliar ali o que você gostaria, né, que fosse o teu parto e vai avaliar você, né, sua condição clínica para ver se realmente vai poder fazer daquela forma que está descrita, que você colocou, ou não. Tudo a partir do critério médico. Aqui no HMA a gente também deixa algumas sugestões de enxoval para vocês levar aí para a maternidade. Que assim, na hora de ir para a maternidade a gente fica na dúvida do que levar. O que podemos levar então? Por exemplo, você pode levar uma coberta, 2 mantinhas apenas, né? 4 macacões. Um pacote de lenço umedecido, uma pomadinha para prevenção de assadura, 3 pares de luvas, 2 toalhas de banho. Essas são algumas sugestões que a gente deixa para vocês para levar aí para a maternidade. Lembrando que deve ser evitado levar chupeta, mamadeira, concha de amamentação e qualquer intermediário de silicone também, porque nós priorizamos o aleitamento materno. É isso que eu queria passar para vocês então sobre o plano de parto. Qualquer dúvida, o HMA está à disposição. Muito obrigada. Olá, eu sou Cristina, fonoaudióloga da HMA e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o plano de parto. No plano de parto a gente tem várias ações e uma delas é a amamentação. Então eu vou falar um pouquinho sobre a amamentação, posicionamento do bebê, sobre alguns exames que vocês vão fazerem lá no HMA durante o período que vocês vão estar internadas, tá? Então lá no HMA a gente faz 5 exames no bebezinho quando o bebezinho nasce, né? Até o dia dele ir embora são feitos 5 exames. O primeiro exame é o sinal de Ortolani, o teste da linguinha, o teste do coraçãozinho, o teste do olhinho e o teste da orelhinha. Lá no hospital eu vou estar fazendo com vocês o teste da orelhinha para ver se o bebezinho de vocês tem algum problema de audição. Tá? Se a gente fizer o exame e der alguma alteração no exame, a gente marca um retorno, um reteste, faz o exame novamente e depois, se der tudo normal, a gente já coloca o resultado na carteirinha. Se der alguma alteração, a gente faz o encaminhamento necessário. Tudo isso para detectar perdas auditivas o mais precocemente possível, tá? E dentro da maternidade, quando o bebê nasce, já na primeira hora a gente tem um incentivo ao aleitamento materno. Então já nessa primeira hora é colocado o bebê no seio para a mãe fazer a primeira amamentação, lá no centro obstétrico mesmo. Depois, quando ela vai para o quarto, o bebê sempre vai junto com a mãe, vai estar com ela todo o tempo do internamento do lado da mãe e vai fazer a amamentação conforme livre demanda, né? Conforme o bebê solicita, tá? Então, quais são as vantagens do aleitamento materno, né? O aleitamento materno é o melhor leite para o seu bebê, porque ele traz muitas vantagens, tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para a família. E a mãe, ela tem um vínculo, estimula um vínculo muito maior
quando ela está com o bebezinho ali no seu colo, dando o leite materno, né? Estimula várias coisas, o olhar, a audição, a linguagem, é estimulado muitas coisas durante aquele momento de amamentação. E a gente também fala que é proibido a amamentação cruzada. O que é a amamentação cruzada? A amamentação cruzada é quando uma tia, uma vizinha tem leite, tem um outro bebezinho pequeno, também está amamentando e dá o leite para o seu filho. Ou você está amamentando o seu filho e a vizinha não tem leite, você vai lá e amamenta o bebezinho da vizinha. Isso não pode, porque cada mãe tem os nutrientes necessários para cada bebê. Você também não sabe se aquela vizinha teve algum tipo de infecção, alguma outra coisa que pode ser transmitida no leite, né? Que vai passar para o seu filho. Então, cada mãe tem que dar o leite para o seu próprio bebê. Os nutrientes são feitos para o seu próprio bebê. É como se fosse uma vacina, uma imunização. O primeiro leitinho que a mãe vai receber é o colostro, né? O colostro, ele é produzido entre o primeiro e o quinto dia após o nascimento do bebê. Ele é rico em proteínas e fatores que ajudam na imunidade desse bebê. Então, às vezes, quando a mãe vem do parto, né, cesárea principalmente, demora um pouquinho mais para descer o leite, né, esse colostro, né? Mas a gente faz algumas iniciativas que fazem com que o leite estimule a descida desse leite, tá? O leite de transição é o segundo leite que vem depois do colostro, que é do 6º dia ao 15º dia após o nascimento do bebê. Ele é rico em gorduras, lactoses, nutrientes e contribui para o crescimento e desenvolvimento do bebê. Depois dessa fase vem o leite maduro, que ele já é produzido a partir do 15º dia após o nascimento do bebê. Esse leite tem nutrientes importantes para a criança e é o reflexo da alimentação da mãe. Então, nessa fase que o bebê começa a ter as cólicas, né? Tudo que a mãe se alimenta pode refletir em cólica para o bebê. Então, é muito importante a mãe prestar muita atenção no que ela está comendo. Se o bebê teve cólica hoje, eu comi feijão, eu comi abacaxi, eu chupei uma laranja e deu cólica no bebê, fica mais atenta para esses alimentos e acaba substituindo eles temporariamente, tá? Mas o que faz mal para uma mãe não faz às vezes para outro, depende muito de organismo para organismo. Por isso que sempre tem que estar observando durante a alimentação o que vai gerar cólica no bebê ou não. Tem bebês que também passam tranquilos sem cólicas, tá? Tem o leite, quando a gente faz a ordenha desse leite, a mãe vê que o primeiro leite, sim, sai bem clarinho. Esse leite clarinho, ele é o leite que faz com que o bebê, é a primeira fase do leite ali, que vai fazer matar a sede. A segunda, a terceira é um leite mais gorduroso, que vai fazer o bebê engordar. Então, assim, primeiro ele vem clarinho, depois ele vem mais gorduroso. Então, às vezes, tem mães que olham, e o leite varia muito também. Umas mães têm um leite mais claro, outras têm muito amarelos. A gente já viu em estudos que mães veganas podem ter leite verde. A gente já viu leite verde, mais averdeado, das mães que são veganas. Então, assim, ele varia muito dependendo do organismo, dependendo do que a mãe come, né? Então, ele varia muito a coloração do leite. Então, nem sempre um leite que é bem clarinho é um leite fraco, tá? Porque tem mães que acham porque o leite é claro que o leite é fraco, mas não. Existe vários tipos de coloração mesmo de leite. Cada mãe vai produzir o seu. Cada mãe tem um organismo e produz de um jeito diferente, tá? Durante a amamentação, você deve evitar bebidas alcoólicas, fumar, outros tipos de vício, né? Medicação somente com prescrição médica, para que não afete na hora da amamentação, né? Para que não prejudique o bebê. Para a gente ter um sucesso na amamentação, o que a gente precisa, né? A gente precisa, assim, respeito pela decisão da mulher, né? Então a gente precisa apoiar muito essa mãe, né? Tanto familiar que vem para acompanhar, então o acompanhante nesse momento é de extrema importância.
tem que ter um acompanhante que venha para a maternidade para ficar junto ali com a mãe, né? A mãe vai ter acompanhante 24 horas por dia, mas é necessário que esse acompanhante ajude a mãe nos cuidados com esse bebê, né? Ajude a mãe na hora do banho, ajude a mãe na hora da amamentação, ajude na hora de trocar a fralda, na hora que vai levar o bebezinho para pesar, né? Então a mãe precisa muito desse apoio, né? E também muita ingestão de líquido para produzir bastante leite e descanso, né? Então por isso que a mãe, principalmente na maternidade, a mãe precisa de alguém que vai estar ali junto com ela, sempre ajudando, porque descansa muito pouco. Toda hora entra uma enfermeira, tem uma medicação para tomar, tem uma médica para avaliar a mãe, tem uma médica para avaliar o bebê, tem exames para fazer no bebê, né? Então são diversas situações que fazem com que a mãe precise de ajuda nesse momento. Então é muito importante ter alguém junto com a mãe, né? Ela ter um acompanhante que vai ali ajudar ela nesse período, tá? E quais são os benefícios do aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para o bebê? Então os benefícios para a mãe: previne anemia, hemorragias pós-parto, contribui para a volta do útero ao tamanho normal, previne câncer de mama, colo de útero e ovários, previne osteoporose, reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes, inclusive as que tiveram diabetes gestacional, ajuda no emagrecimento até 800 calorias dia. Já para os bebês, reduz em 13% a mortalidade até os 5 anos, rico em nutrientes e sais minerais. Provoca menos cólicas nos bebês, colabora para a formação do sistema imunológico da criança, previne alergias e infecções respiratórias e previne a obesidade. Agora eu vou mostrar para vocês alguns posicionamentos de como a gente pode pegar o bebê para amamentar, tá? Então existe vários posicionamentos para amamentar. Tá? Então o bebê, você pega o bebezinho, levanta o bracinho dele, coloca embaixo do seu braço, que a cabeça fique apoiando a lateral aqui do braço, coloca a barriguinha do bebê junto na sua barriga, para ela poder pegar melhor o seio materno, tá? O que a gente fala? Que o seio materno, você vai ter que puxar um pouquinho, às vezes, o queixinho do bebê, para encaixar melhor o seio materno. Tem mães que têm um seio muito volumoso. Então, o que a gente faz? O bebê, às vezes, não consegue, na posição que a gente está habituada, mamar desse jeito. Então, a gente tem que, às vezes, fazer cavalinho, fazer com que ele abra as pernas e deixar o bebê mais sentadinho para mamar. Às vezes, a gente vai ter que dar uma invertida, vai ter que colocar o bebê ao contrário, apoia aqui o corpo do bebê e a cabecinha do bebê e coloca ele para mamar. Então são vários posicionamentos que a gente pode estar amamentando. Depende muito do jeito que o seu bebê vai conseguir ser amamentado. A gente mostrou os posicionamentos de amamentação, agora a gente vai mostrar a forma correta do bebê mamar, né? O posicionamento, a pega desse bebê na hora de mamar. Então a boca do bebê de frente para a mama, ele vai tocar o lábio no mamilo. Quando ele toca esse mamilo, ele tem um reflexo de abertura de boca. A língua, ele se projeta para frente e para baixo e o bebê abocanha boa parte da areola e começa a desenvolver a sucção. Já na mamadeira, ele não consegue fazer isso, porque o lábio superior, ele bate, né, em cima da mamadeira, mas o inferior não. Então a gente pode observar nos vídeos que quando o bebê está amamentando no seio, a quantidade de fluxo de leite que sai é muito menor de quando ele sai na mamadeira. Quando o bebê está ali sugando na mamadeira, no vídeo dá para observar que o fluxo de leite é muito maior. Isso pode acontecer em engasgos no bebê. Tá? Então, por isso que tem que cuidar muito com o fluxo de leite quando ele é dado na mamadeira, porque ele é muito maior. Agora a gente vai falar sobre os prejuízos causados pela mamadeira e pela chupeta, tá? Durante o longo da vida desse bebê, porque ele não vai causar só quando o bebê
é pequeno, ele vai até a fase da infância, quando o bebê começa a adquirir o vocabulário, as primeiras palavras, né? E vai decorrente na escola, 5, 7 anos, 8 anos, ele pode ter uma dificuldade de fala. A utilização da mamadeira, chupeta ou chupar o dedo também pode acarretar prejuízos no desenvolvimento da arcada dentária, empurrando esses dentes para a frente, contra a gengiva, assim deixando uma abertura entre a arcada superior e inferior, o que também poderá trazer consequências, fala, mastigação, deglutição. Os bebês que são alimentados na mamadeira ou amamentados por um curto período no seio apresentam alta incidência de hábitos orais deletérios, que são chupeta, mamadeira, chupar o dedo, respiração predominantemente bucal, porque não consegue fechar os lábios, fica com a boca sempre entreaberta. Mordida cruzada, tem problemas na mastigação por conta dos dentes não estarem alinhados, falta de vedamento labial, alteração na arcada dentária. Quando o bebê ele suga no seio materno, a mandíbula ela desenvolve e faz com que o bebê fique com crescimento harmônico da face. Quando ele tem um crescimento desarmônico, ele quando cresce lá pelos 15 anos, por aí, já começa a ter que procurar um ortodontista para alinhar essa arcada dentária inferior com a superior, né, através de aparelhos odontológicos, para melhorar. E vai ter que fazer fonoterapia para melhorar também a parte de posicionamento de língua. Porque se você põe o aparelho e não faz esse trabalho de posicionamento de língua, vai se perder todo o trabalho depois. A língua volta a bater no dente e volta a empurrar o dente novamente. Agora a gente vai falar da concha de amamentação. Ela não é recomendada o uso dessa concha de amamentação, pois ela prolifera muito fungos e bactérias, tá? Aperta demais a região dos mamilos, superestimula as mamas fazendo uma pressão e o vazamento pode não parar de cessar. Pode ocorrer vasoconstrição, impedindo a livre circulação de leite e sangue na região, podendo causar mastites, engurgitamento mamário ou até evoluir para problemas mais graves, e demora para cicatrizar as fissuras. Alguns cuidados que a gente precisa ter com as mamas. Não estimule as mamas, pois ela pode liberar ocitocina, podendo causar contrações e trabalho de parto prematuro. Nos casos de gravidez de risco, caso a mãe esteja amamentando, deve ser interrompida. Após o parto, lavar a mama somente com água e sabão, passar o próprio leite em volta dos mamilos para hidratar. Dê preferência para sutiã sem bojo. Em caso de fissuras, usar os rolinhos. Esses rolinhos, eles são feitos com a própria fraldinha do bebê, de boca, paninho de boca. Você faz tipo uma rosquinha, enrola ela e prende e coloca entre o mamilo e o sutiã, para que ele permita que cicatrize mais rápido no caso da mãe fazer uma fissura no seio materno. Alguns dos problemas que podem acontecer com a mama da mãe é a mastite, tá? Então a mastite, ela vai inflamar toda essa parte aqui do seio materno, porque o leite está descendo, mas a mãe não está dando conta, o bebê não está dando conta de sugar, de puxar, a mãe não está conseguindo esvaziar essa mama o suficiente e produz muito leite rapidamente. Então o que a mãe tem que fazer? Uma ordenha manual, fazendo uma pressãozinha toda em volta aqui. Faz uma pressão, faz forte, pressiona, pressiona, aí puxa, faz a ordenha. Pressiona, 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 todo em circular, faz a ordenha, para tentar extrair esse leite que fica acumulado ali e não ocasionar essa mastite. Além da mastite, também pode ocasionar fissuras, né? Quando o bebê não faz uma pega correta, acontece a fissura, racha o bico do seio da mãe. Principalmente a mãe que não tem bico, que tem uma mama mais plana, um bico mais plano. Então faz com que o bebê pegue muito na pontinha e acaba não conseguindo sugar o suficiente, né?
porque ele tem que, quando a gente viu nos outros vídeos lá atrás, ele tem que abocanhar toda a auréola. E se ele pegar só aqui, ele vai fazer uma pressão muito forte, fazendo com que essa mama acabe fissurando, acabe rachando. E isso dói muito. Ele dói bastante, às vezes chega a sangrar, a mãe sente muita dor. Então, para que isso não aconteça, tem que fazer o posicionamento correto de pega no mamilo, para que não aconteça do bebê pegar só aqui na pontinha e fazer essa rachadura, essa fissura, tá? Então, quando a mãe não tem bico, a gente aconselha ela a fazer um Czinho, pegar bem aqui assim e colocar toda essa parte dentro da boca do bebê, facilitando para ele a sucção e a pega. Assim não vai machucar e não vai ocorrer a fissura. Já a candidíase mamária, ela pode ocorrer quando ela tem proliferações de fungos, igual eu falei da concha. Quando você usa a concha, você pode observar que fica tudo embaçadinho lá dentro, porque o seio não respira, então acaba suando toda aquela parte, e ali para fungos prolifera muitas bactérias. E o ducto entupido também é uma coisa que acontece muito. Quando você observar que tem uma bolinha amarelinha, uma bolinha branca no bico do seio, pode ser um ducto que está entupido. Aí você tem que ir até uma maternidade, até um hospital, um posto de saúde, algum lugar que alguém vai te ajudar, porque vai ter que furar esse ducto entupido para poder drenar ali, tirar essa secreçãozinha que está parada ali e desentupir esse ducto, tá? O que não devemos trazer para o hospital? A gente não deve trazer nem a concha, nem o intermediário de silicone, nem a chupeta e nem a mamadeira. Quem vai fazer as indicações, se o bebê precisa do intermediário de silicone, é a fonoaudióloga ou o pediatra. Então, se as enfermeiras verem que assim tem algum problema, o bebê não está sugando direito, a mãe não está conseguindo amamentar aquele bebê, elas tentaram de tudo já e não conseguiram, eles vão chamar a fono para fazer uma avaliação. E nessa avaliação a fono vai ver se tem alguma necessidade de fazer alguma intervenção, se precisa de um intermediário, se precisa alguma coisa mais na UTI, né? Se a gente precisa de uma mamadeira ou de alguma chupeta para alguma estimulação, mas isso tudo vai ser a fonoaudióloga que vai fazer a avaliação e vai fazer a indicação. Lá no hospital, a gente costuma fazer a translactação e a relactação, que ajuda muito a mãe a descida do leite. Quando a mãe vem para o quarto e demora muito para descer o leite, a gente usa esse método. A gente pega o leite, o complemento, o leite artificial, coloca ali numa sondinha que vai ser grudado no bico do seio, coloca o bebê para mamar e ele sugando esse leite, o leite vai descendo e vai indo para ele. E essa estimulação que ele faz com que a mãe comece a produzir o leite, a descida do leite, e ele vai associar uma coisa com a outra, que ele está sugando em seio materno e que o leite está descendo para ele. Então a gente prefere que esse primeiro momento seja feito dessa forma para que o bebê não se acostume com fórmula e que não seja estimulada a mama, para que a mãe consiga amamentar esse bebê, né? Então ele tem muitas vantagens, a relactação. Ele fortalece a musculatura da boca do bebê, de sucção, de deglutição, a língua, tudo isso é fortalecido. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a amamentação, que amamentar no seio é uma tarefa muito difícil, mas vale muito a pena. Tem alguns bebês que quando chegam ali na maternidade, eles têm a maior facilidade, já chegam sugando, já chegam mamando. Outros bebês têm um pouco mais de dificuldade, mas eu falo para as mães terem calma, paciência, que a gente está lá para ajudar. Eu fico à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu sempre vou estar lá na maternidade para estar ajudando vocês. Olá, eu me chamo Carla, sou enfermeira, trabalho no HMA, sou pós-graduanda em enfermagem obstétrica.
Hoje eu vim falar para vocês sobre a rotina do parto, do pré-parto, parto e pós-parto. Essas rotinas são recomendações do Ministério da Saúde. Então, todas as rotinas que o HMA desenvolve é baseado no Ministério da Saúde. Então, boas práticas. A gente vai falar de boas práticas no centro obstétrico. Primeiramente, a gente vai falar sobre a lei do acompanhante de 2005, referente à liberação do acompanhante durante o internamento, durante o pré-parto, parto e pós-parto. Vocês vão chegar para internar e vai ser liberado o acompanhante sem problema nenhum. Houve algumas situações há um tempo atrás que não estava liberado acompanhante devido à pandemia, mas o HMA ele preconizou a liberação do acompanhante. Então, quanto ao acompanhante, não vai ter problema. Outra coisa que é bem importante falar é sobre o uso de celular dentro do centro obstétrico. O uso do celular dentro do centro obstétrico não é permitido. Depois que for para a enfermaria, é liberado o uso do celular. Dentro das boas práticas ainda do centro obstétrico, nós temos que falar um pouquinho sobre a dor, né? No momento do internamento, vai ser verificado que você já está em trabalho de parto, então vai internar, vai subir para o centro obstétrico. No centro obstétrico, vocês já vão estar iniciando o trabalho de parto. A enfermagem está lá no sentido de ajudar vocês quanto a encontrar maneiras de aliviar essa dor. Posições, adotando diversas posições, tentando manter a calma. A gente oferece o apoio emocional para vocês. Dentro das boas práticas do centro obstétrico, tem a bola de pilates, a bola terapêutica. Ela facilita o trabalho de parto, acelera o trabalho de parto, a movimentação em si acelera o trabalho de parto. O fato de ficar muito tempo parada só dificulta e atrapalha o trabalho de parto. Então a bola, você tem toda a liberdade de fazer a bola, a gente vai estar ensinando a movimentação da bola, subir em cima da bola, fazer movimentos circulares na bola. Além de auxiliar no trabalho de parto, vai auxiliar na dor do trabalho de parto. Dentro das boas práticas tem o chuveiro, nós temos o chuveiro dentro do centro obstétrico. O chuveiro com água quente facilita muito também, alivia a dor, né, do trabalho de parto e acelera. Dentro do centro obstétrico vocês ficam livres para se movimentar, como eu falei. A movimentação auxilia no trabalho de parto. Dentro ainda das boas práticas da movimentação, adotar diferentes posições, levantar da cama, agachar, evitar de ficar deitada, que o fato de estar deitada não favorece muito o trabalho de parto. Então a gente vai estar sempre orientando, incentivando vocês a estar adotando diversas posições, agachada, levantada, caminhando, para tudo isso para ajudar vocês mesmo no sentido do trabalho de parto. Continuando nas boas práticas, o caminhar, como eu já tinha falado, e por que não dançar, né? Dançar também ajuda bastante, a gente tem música, facilita bastante. Quem sentir vontade de dançar, pode dançar também. Aquelas mais descontraídas, mais animadas, podem dançar também. A gente topa dançar junto. Depois de verificado todo o trabalho de parto, auxiliado o trabalho de parto, os médicos, a equipe multiprofissional vai estar juntamente com vocês a todo momento avaliando o trabalho de parto e finalmente chega a hora do nascimento. O nascimento pode acontecer em qualquer local dentro do centro obstétrico. Não necessariamente precisa ser levado para uma sala obstétrica. Pode ser no leito que você está mesmo. No leito que você chegou, você fica até ganhar o bebê. Não necessariamente precisa ser levado para uma sala de parto específica. Isso para deixar mais à vontade, mais humanizado. Você tem direito de escolher aonde você quer ganhar o bebê. Então, chega o momento do nascimento, pode ser ali no leito mesmo, né? Aí depois que nasce o bebê, a gente faz o contato pele a pele. Óbvio, se o bebê estiver bem, tiver chorado, ele nasce um pouquinho roxinho, mas depois ele vai ficando com uma corzinha rosinha. Se ocorrer tudo bem, a gente deixa o bebezinho ali com você, no colo, pele a pele, até poder estar liberado para fazer os cuidados com o pediatra. Em seguida,
teria o corte do cordão umbilical, né? A gente preconiza, baseado nas recomendações do Ministério da Saúde, a gente preconiza o clampeamento tardio do coto umbilical. Esse clampeamento favorece maior aporte de sangue para o bebê, maior aporte de ferro, então o bebê fica mais tempo ligado em você, né? Então ele recebe grandes benefícios. E a gente preconiza esse clampeamento tardio, geralmente de 1 a 3 minutos, que fica com o cordão ligado. E o pai também se sentir vontade, a gente oferece, né, se o pai se sentir vontade, confiante e conseguir, ele pode estar cortando o cordãozinho umbilical também. Depois do clampeamento do cordão umbilical e do contato pele a pele, a gente preconiza o aleitamento materno na primeira hora de vida. O aleitamento materno na primeira hora de vida, ele traz milhões de benefícios para o bebê, favorece o vínculo materno. Então, é muito importante que amamente na primeira hora de vida. Dando continuidade sobre o nascimento, a gente tem um pouquinho para falar sobre a placenta. A placenta é um órgão que é gerado somente na gestação. O organismo tem esse poder, né, de desenvolver um órgão específico para a gestação. E a nossa cultura, ela não dá tanta importância à placenta, né? Depois que nasce o bebê, despreza a placenta e às vezes a gestante nem acaba vendo a sua própria placenta. Então uma forma de recordação a gente faz a árvore da vida. A placenta em si, ela tem o formato de uma árvore, né? Que a gente diz que é a árvore da vida mesmo. A gente faz um carimbo nela, passa tinta guache nela e faz um carimbo numa folha de sulfite e entrega como recordação para quem quiser. Tem gente que gosta de guardar, então a gente acaba fazendo. Depois de todo esse processo dentro do centro obstétrico, nasceu o bebê, o pai acompanhou, o médico examinou, tá tudo bem com o bebê, tudo bem com a mãe, e vai para a enfermaria. Lá na enfermaria não é permitido visita devido à pandemia. Não é permitido também trazer alimentos. O hospital fornece todo o alimento que você vai precisar. O banho do bebê só é feito com 12 horas de vida. A gente faz o banho com 12 horas de vida para preconizar um maior aporte de calor, que o bebê nasce com uma gordurinha na pele. Essa gordurinha se chama vernix. Esse vernix, ele traz calor para o bebê e é uma maneira de hidratação da pele do bebê. Então, quanto mais tardiamente tirar esse vernix, melhor. Por isso que a gente faz com 12 horas de vida. Na enfermaria também são feitos testes preconizados pelo Ministério da Saúde, teste do coraçãozinho, da orelhinha, da linguinha e do pezinho. Todos esses testes são feitos durante o internamento, até o dia da alta. Também é feito na maternidade a primeira dose da vacina da hepatite B, uma vacina bem importante que é realizado antes da alta. A visita médica é feita na parte da manhã, diariamente. Todos os dias, então, o médico passa a visita, examina, o médico, o obstetra, o pediatra, a equipe toda multiprofissional está sempre em acompanhamento diariamente. Auxílio na amamentação, também é fornecido esse auxílio. Se tiver alguma dificuldade na amamentação, é só avisar, a enfermagem vai estar sempre ali conversando e se atentando a essa dificuldade. A gente tem uma sala própria para amamentação, com maior privacidade, a gente pode estar auxiliando nessa sala de amamentação. Também é proibido o uso de bico artificiais. Então a gente pede que não tragam para o hospital bicos artificiais, mamadeiras, bicos de silicone, chupetas, que isso atrapalha na amamentação. Então a gente pede para não trazer, se houver a necessidade de um bico intermediário, que é o bico de silicone, vai ser avaliado durante o internamento e é solicitado para que vocês tragam. A previsão de alta é com 48 horas de vida, é uma previsão de alta. Se tiver tudo bem com a mãe e com o bebê, alta com 48 horas de vida. E no dia da alta é fornecido o documento para registrar o bebê. A gente não tem cartório dentro do hospital, mas vocês com esse documento vão até o cartório para fazer o registro do bebê.
A gente tem umas sugestões para mala da mamãe e do bebê. São algumas sugestões, vocês fiquem à vontade para trazer o que vocês tiverem condições de trazer, mas a gente sugere algumas coisas que são bem importantes. Por exemplo, para a mãe, o chinelo de dedo, né, durante o internamento. Dentro do centro obstétrico, acaba indo para o banho, acaba estourando a bolsa. Então, estando com chinelo de dedo facilita para a gente e para vocês também. Trazer o pijama, né, o sutiã e calcinhas adequados para pós-parto. O sutiã não precisa ser um sutiã específico para amamentação, mas que seja um sutiã grande, sutiã sem bojo, que facilita para a amamentação. A calcinha também, a mesma coisa, evitar de trazer calcinhas muito pequenas, que devido ao aumento de sangue, né, no pós-parto, dificulta a colocação do absorvente, então que sejam calcinhas maiores e adequadas para o pós-parto. Material de higiene, a troca de roupa, né, de vocês. Para o bebê a gente pede que traga a troquinha de roupa, a fralda, material de higiene, a mantinha, já estamos entrando no frio, então uma mantinha mais quentinha, touquinha, todo o material necessário para o bebê. Falando um pouco sobre as instalações do HMA, o HMA tem uma estrutura adequada, para atender as gestantes. Nós contamos com a sala de vacina, nós contamos com a sala de amamentação, de auxílio à amamentação, isso na enfermaria. Contamos com enfermaria de 2 leitos, enfermarias amplas. Dentro do centro obstétrico, nós temos o banheiro, que é um banheiro grande, que conta com o chuveiro quente. Temos os materiais adequados para a bola, né, um espaço amplo para caminhada. O leito de pré-parto são 2 leitos separados com biombo. A sala de parto é uma sala ampla, também toda equipada para o nascimento do bebê. E a sala de atendimento ao recém-nascido também é uma sala toda equipada com os materiais necessários para o nascimento do bebê. Então, para finalizar, a estrutura do HMA é uma estrutura equipada, adequada, uma equipe multiprofissional adequada e capacitada para o atendimento humanizado, baseado nas boas práticas do Ministério da Saúde. Eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. O HMA está de portas abertas para recebê-las e muito obrigada. Olá, eu sou a doutora Nayade, eu sou médica obstetra do Hospital Municipal de Araucária e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre as modificações que ocorrem na mulher durante a gravidez e também sobre as vias de parto. Então, as alterações fisiológicas que acontecem durante o período gestacional são aquelas alterações que acontecem no corpo da mulher, mas que elas não são nenhuma doença. Elas são simplesmente alterações e adaptações naturais do corpo da mulher à gravidez. No início, a gente tem alterações no útero, que ele precisa ser relaxado, tanto a sua musculatura quanto os ligamentos, para que ele consiga crescer e comportar o bebê e o líquido e a placenta. Até o final da gestação, o útero vai ter aumentado o seu volume de 500 até 1000 vezes. Enquanto a gente está grávida, o útero começa escondidinho lá dentro da pelve da mulher e ele vai subindo conforme a idade gestacional avança e o útero assim também aumenta de tamanho. Por volta das 12 semanas, o útero está começando a sair da cavidade pélvica, que é embaixo dali do ossinho púbico da mulher, e vai começar a entrar dentro da cavidade abdominal. Aqui a gente tem circulado a altura uterina quando a gente está de 12 semanas de gestação. Entre 12 e 16 semanas, o útero cresce um pouco mais, sendo possível a gente, os médicos, sentir o útero durante as avaliações no pré-natal e também nas consultas de emergência. Nesse período, a gente também consegue escutar o coraçãozinho do bebê através de uma avaliação com um Doppler. Aqui está circulada a altura uterina quando a gente está de 16 semanas. Por volta das 20 semanas, em praticamente todas as gestantes, o útero já está alcançando a altura da cicatriz umbilical. A gente tem mudanças também no colo do útero. Assim que a gente engravida, ele começa a ser mais vascularizado, ele também amolece e fica mais inchado, que é o edema.
ele também tem um aumento das suas glândulas cervicais. E esse aumento das glândulas vai fazer com que a gente produza o tampão mucoso e aumente as secreções da vagina. O tampão mucoso, aquele conjunto de secreção, aquela secreção mais espessa que fica dentro do canal cervical da mulher. Aqui a gente tem circulado e ele serve para obstruir o canal cervical, impedindo que as bactérias e micro-organismos que vivem dentro da vagina da mulher entrem lá para dentro do útero. Também temos alterações na vagina e no períneo da mulher. A gente tem um aumento da sua vascularização, separação das fibras do colágeno, que nada mais é do que tornar a vagina mais elástica para a passagem do bebê, um aumento da secreção vaginal e acidificação da vagina. Tudo isso serve para a proteção do bebê. Também temos alterações na pele e no abdômen da mulher. A gente percebe a formação de estria em grande parte das mulheres por conta da distensão do abdômen. Isso acontece também nas mamas, às vezes nos quadris. A gente também tem o aumento da pigmentação do corpo da mulher. Isso vai fazer com que a gente forme aquela linha escurecida no centro do abdômen. Podem surgir manchas, que a gente chama de melasma na grávida, são mais presentes no rosto e no colo. E também o aumento da pigmentação tanto da vulva quanto da areola da mãe. A gente também percebe manifestações digestórias, essas as grávidas sentem desde lá do comecinho da gestação até lá no final. A gente tem um aumento da salivação, tem presença de náusea, enjoo, vômito, constipação intestinal, um aumento dos gases. Também é comum a gente ter azia e refluxo tanto no começo da gestação quanto lá no final, porque quando o útero está grandão, ele vai comprimir o seu estômago e com isso a gente vai ter uma sensação de estômago cheio e o ácido vai ficar ali fazendo um pouco de digestão e é mais comum a gente ter a azia. A gente também tem o ganho de peso que todas as grávidas vão perceber durante a gestação. Esse ganho de peso não é só do bebê e nem só de gordura. A gente tem um aumento das mamas, que também vai refletir no seu peso, um aumento no seu sangue, o peso do bebê, do útero, da sua placenta, o líquido amniótico, o inchaço que a mulher vai ter e também, claro, a gordura. A gente tem manifestações também cardiocirculatórias e hematológicas na gestação. Então, a gente tem um aumento do coração da mãe, também um aumento da frequência cardíaca da mãe. A gente percebe um aumento do volume de sangue, até de 1,5 litro até o final da gestação. Esse sangue, como ele vai aumentar de uma forma bem repentina, ele vai estar um pouco mais diluído, que a gente fala. E isso vai fazer com que as grávidas tenham aquela anemia, que é presente em praticamente todas as gestantes. A gente tem todas essas alterações para a gente poder tolerar a perda sanguínea que temos depois do parto normal ou da cesárea. Depois de um parto normal, é comum que a mulher perca por volta de meio litro de sangue e depois da cesárea pode ser até 1 litro. Temos também um aumento dos fatores de coagulação no sangue. Isso vai tornar a gestante uma paciente mais propícia a fazer trombose. Por isso é sempre importante que você não fique nunca na mesma posição por muito tempo, né? Nem sentada, nem deitada. Também vamos perceber uma queda da pressão lá no início da gestação, que vai se normalizando até o final da gestação. Isso é responsável por aquelas tonturas, a sensação de mal-estar. E também é muito comum que as grávidas percebam varizes, né? Um aumento dessas varizes. Isso ocorre porque, como o útero está grandão, ele vai dificultar o retorno venoso, que é a volta do sangue lá da perna para cima do corpo, né? Lá para o coração. Isso vai ajudar você a fazer as varizes. Para tentar melhorar os sintomas das varizes, procure sempre colocar as pernas para cima no final do dia e usar meia elástica. Nós vamos ter também alterações pulmonares que elas vão acontecer porque o diafragma da mulher ele fica mais elevado na gestação e a caixa torácica também aumenta um pouquinho. Isso faz com que a nossa frequência respiratória aumente e a gente tenha uma sensação de falta de ar, de dispneia. Essa sensação ela é mais frequente lá no final da gestação. E, por último, mas não menos importante, a gente tem as alterações musculoesqueléticas. Essas alterações são muito importantes porque grande parte das gestantes vão sentir dores durante a gestação, principalmente na coluna, e é por conta do que eu vou explicar agora. Então, durante a gestação, a gente tem esse relaxamento dos músculos e dos ligamentos que eu já comentei, que acontece lá no útero, ele acontece com todos os seus outros músculos. Isso vai tornar as articulações mais móveis, vai fazer um deslocamento do centro da gravidade conforme o teu útero vai crescendo, né? A gente pende lá para frente como se fosse cair. E para evitar que a gente caia, a nossa curvatura da coluna lombar aumenta. Então, a gente tem a lordose. E isso vai fazer uma tensão nos seus músculos que ficam do lado ali da coluna vertebral. Isso é grande responsável por tensão e dor. A gente também tem a diástase abdominal, que é por conta do relaxamento que nós temos do músculo, o músculo reto abdominal, ele fica separado um do outro. Isso acontece de maneira natural e fisiológica para que o nosso útero consiga crescer e caber dentro da barriga.
A gente também vai perceber um inchaço nas articulações, que vai favorecer também o entorse, então muito cuidado, principalmente no final da gestação. E todo esse inchaço das articulações pode fazer aprisionamento de nervos, o que vai fazer a sensação de formigamento e parestesia, principalmente ali nas mãos e nos membros superiores. Dito isso, vamos agora para as vias de parto. A gente tem duas maneiras do bebê nascer. Ele pode nascer de parto normal ou ele pode nascer de cesárea. Primeiro eu vou conversar com vocês sobre o parto normal. Ele é dividido em 4 períodos, o período da dilatação, da expulsão, da dectação e o Greenberg, que é o 4º período. Vamos começar pela dilatação. Então, a gente tem esse período dividido em outros 2. O primeiro é a fase latente e o outro é a fase ativa. A fase latente é um período onde nós temos contrações, mas elas são contrações mais leves, com intervalos ali maiores do que 5 minutos, mas elas já são regulares. Nesse período a gente não tem mudanças no colo do útero tão rápidas, elas costumam ser mais lentas. Em geral, a mulher está ali com dilatação de até 5 centímetros. Esse período dura em média de 20 horas em pacientes que nunca tiveram parto antes e até 14 horas em pacientes que já tiveram mais de um parto antes. Mas lembrando, ele pode durar muito menos e às vezes muito mais. A gente tem então a fase ativa do trabalho de parto, ali da fase de dilatação, que é uma fase onde as contrações estão bem intensas, elas têm intervalos menores do que 5 minutos, costumam durar mais de 50 segundos e elas são bem ritmadas. Com isso, geralmente a mulher tem uma dilatação maior do que 6 centímetros. Nessa fase a gente tem mudanças significativas do colo, elas acontecem de maneira mais rápida. Nessa fase é a fase ideal para a mulher ser internada por conta do trabalho de parto. Aqui nessa foto a gente observa o colo do útero em 2 imagens visto pelo exame especular, que é aquele aparelhinho que a gente coloca dentro da vagina da mulher para conseguir olhar o colo do útero. Na primeira imagem a gente vê o colo do útero fechado e na segunda imagem a gente vê o colo do útero aberto e a bolsa brilhando lá no fundo da vagina. Nessa hora, quando a gente está na fase de dilatação do trabalho de parto, a gente recomenda que as mulheres façam uso das analgesias não farmacológicas. O bom desses métodos é que eles podem ser utilizados tanto em casa quanto no hospital. Eles incluem desde movimentação da mulher, procurar posições mais confortáveis, se manter ativa, chuveiro, bola. Tudo isso é super recomendado e vai ajudar a mulher não a não sentir dor nenhuma, mas que a dor seja mais leve e mais tolerável. Lá no Hospital Municipal de Araucária, a gente tem disponível para a gestante tanto a bola quanto o chuveiro. Então, usem e abuse desses métodos para te ajudar a aguentar essa fase tão difícil que é a fase da dilatação do trabalho de parto. Então, depois de passado ali o tempo da dilatação, a gente chega no período da expulsão, que é o 2º período do trabalho de parto. Ele começa quando a mulher está com dilatação total, que é aqueles 10 centímetros que a gente tanto está esperando. Ele também é dividido em 2 fases, a fase passiva e a fase ativa. Na fase passiva, a mulher está com a dilatação total, mas o bebê ele ainda está um pouco alto dentro da pelve da mulher. Isso faz com que ela não tenha aquela sensação, aquela vontade inexplicável e incontrolável de fazer força, que se chama puxo. Já na fase ativa, a gente tem o puxo, porque o bebê está mais baixo, ele está pressionando o canalzinho do cocô, que é o reto, e ele está pressionando também a vagina. Por isso que a mulher, além de sentir a sensação de puxo, sente ardência e pressão nesses locais. Em geral, nessa fase, a gente já consegue ver a cabecinha do bebê. E as contrações que a gente tem são contrações de período expulsivo. Isso significa que elas têm um intervalo menor entre uma e outra. Depois de nascido o bebê, a placenta ainda está lá dentro. Nasce o bebê, a gente clampeia o cordão, mas a placenta não sai na mesma hora. A placenta tem um período exclusivo para o nascimento dela, que é a fase de dectação placentária, que é o 3º período. Nesse momento, a mulher vai sentir cólicas mais leves, não tem necessidade de fazer força para a expulsão da placenta, mas ele vai marcar o fim do trabalho de parto. Assim que a placenta nascer, acaba o trabalho de parto. Mas ainda não acaba a nossa observação. O 4º período ele é resguardado para a gente observar a mulher e ver se ela tem um sangramento uterino em grande quantidade, anormal, que a gente precise fazer alguma medicação, que é aquela fase que a gente chama de hemorragia pós-parto, ou se a mulher tem alguma laceração ali no canal vaginal que precisa ser suturada, que é quando a gente dá os pontinhos. Esse período dura 1 hora, que é 1 hora pós-parto. Aqui a gente consegue ver 2 fotos da placenta de ângulos diferentes. A foto da esquerda, ela mostra a face da placenta que fica conectada no útero. Essa é a parte que insere no útero da mulher. Já a foto do lado direito, ela vai mostrar a parte que fica diretamente em contato com o bebê e também o cordão umbilical lá no centro da foto.
Agora, sobre cesariana. A gente tem indicações de cesariana que a gente fala que são indicações absolutas, que quando esses casos acontecem, a gente tem que levar para cesárea, não dá para esperar ou não dá para fazer o parto normal. Elas são 10 indicações. A primeira que eu vou conversar com vocês é o prolapso de cordão. O prolapso de cordão é quando o cordão vai sair pela vagina da mulher antes do bebê. Esse é um caso de necessidade de cesariana de emergência. A gente também tem uma indicação que é quando a apresentação do bebê está córmica, que é quando ele está deitadinho dentro da barriga. Herpes genital ativa também é indicação de cesárea. Isso é, quando a mulher tem herpes, mas essas lesões estão no momento do trabalho de parto ou quando rompe a bolsa. Outra indicação é a ruptura de vasa prévia ou inserção velamentosa do cordão, que são condições relacionadas diretamente ali com o cordão e com a placenta. Também é uma indicação a frequência cardíaca do bebê não tranquilizadora. Isso acontece quando, por algum motivo, ou durante o trabalho de parto ou fora do trabalho de parto, a gente escuta o coraçãozinho do bebê e a gente identifica que ele está batendo muito rápido ou muito devagar por um tempo considerável. Temos também a incisão uterina corporal prévia. Isso significa que a mulher tem um corte no útero, mas ele não aconteceu no local normal da cesariana, ele é no fundinho do útero. Seja uma incisão uterina ali por conta de uma cesárea ou de uma retirada de mioma ou qualquer outra cirurgia que precisou ser feito esse corte, isso é sempre uma indicação de cesárea. Também temos a parada da progressão do trabalho de parto. Isso é identificado no trabalho de parto quando, por algum motivo, para-se de evoluir a dilatação e a descida do bebê. Também tem indicação do descolamento de placenta, que é quando a placenta descola do útero da mãe antes do nascimento do bebê. Outra indicação é a desproporção cefalopélvica. Também é necessário passar pelo trabalho de parto para saber se a gente tem essa desproporção ou não. Isso acontece quando durante um bom período de tempo, quando a mãe já tem uma dilatação bem avançada, o bebê para de descer e insinuar no canal vaginal. Então essa é uma indicação de cesárea. E também a placenta prévia ou total, que é quando a placenta fica entre a cabecinha e o bumbum do bebê e o colo do útero por onde ele tem que sair. A gente tem também algumas indicações relativas de cesárea. Aquelas que a gente usa no Hospital Municipal de Araucária são essas daqui. A primeira é a apresentação pélvica, que é quando o bebê está sentadinho. Outra é alguns tipos de gêmeos, não todos. Outra é a hiperatividade, que é quando a mulher tem mais de 2 cesáreas seguidas uma da outra. E a última é colo do útero desfavorável à indução, que é quando a mulher já apresenta alguma cicatriz prévia no útero e por esse motivo a gente não pode usar para indução do trabalho de parto o comprimido. Nesses casos que a gente não pode colocar o comprimido porque o colo do útero está desfavorável à indução, aí é uma indicação de cesárea. Como a cesariana ela é uma cirurgia, a gente tem vários riscos relacionados a ela. Temos o risco de infecção, o risco de sangrar demais, que é a hemorragia, o risco da atonia uterina, que é a dificuldade do útero contrair depois do nascimento do bebê. Também podemos precisar de uma retirada do útero, que a gente chama de esterectomia, que acontece principalmente por conta da atonia uterina que acabei de explicar. E com tudo isso a gente tem um risco aumentado, tanto de transfusão sanguínea quanto de precisar ir para UTI. Também temos aquelas complicações que são mais superficiais, que elas são decorrentes da cicatrização não estética da ferida operatória. Isso também pode incomodar a mulher depois da cesariana. A gente tem também os riscos relacionados ao procedimento anestésico, tanto complicações quanto reações por conta da medicação que é utilizada. E temos o risco de morte por conta do próprio procedimento cirúrgico e da condição da mãe antes de fazer esse procedimento. A gente tem aqueles riscos que são complicações tardias. A principal, que sempre é falada, é a chance aumentada de fazer ruptura uterina. Ruptura uterina é quando o útero se rompe ou durante a gravidez ou durante o trabalho de parto. Quando a gente tem uma cicatriz ou mais, a gente tem esse risco aumentado. Para que esse risco seja diminuído, a gente recomenda que vocês esperem pelo menos 2 anos entre um nascimento e o outro, quando o nascimento anterior foi cesariana. Temos o risco também de placenta prévia e acretismo placentário numa próxima gestação. Isso acontece porque a área que a gente corta no útero forma uma área de sensibilidade, de fragilidade numa próxima gestação. E a placenta fica com uma chance aumentada de ela fazer essa inserção nesse local que tem o corte. Isso pode fazer com que ela entre demais para a parede do útero, que é o que a gente chama de acretismo placentário, ou que ela fique muito baixa, que seria a placenta prévia. Também temos a chance de fazer dor pélvica crônica. Em geral, essas dores são decorrentes do processo de aderência, que é como se fosse uma cicatrização errada da mulher depois de fazer qualquer cirurgia abdominal.
Então aqui a gente tem uma foto da cesárea no momento que o bebê está sendo retirado ali da barriga da mamãe. E eu desejo a todas um bom parto, um bom nascimento, seja de parto normal ou de cesárea, e me coloco à disposição de vocês nos meus plantões lá no hospital. Olá, meu nome é Ana Cecília, eu sou psicóloga aqui no Hospital Municipal de Araucária e hoje eu vou falar com vocês sobre o preparo psicológico para o parto. Então, gente, muitos autores, eles descrevem o parto como um momento a gravidez toda como um momento de crise. Por quê? Porque a gravidez ela exige muitas mudanças corporais, hormonais e também as mudanças psicológicas. E com essas mudanças, as mulheres precisam fazer muitas reestruturações, né, em vários níveis, seja ele no âmbito familiar, pessoal, também no emprego. Então são muitas mudanças que as mulheres precisam lidar com isso tudo, né? Então tá, gente, eu não vou meter muito as mudanças corporais, porque vocês gestantes sabem muito mais do que eu sobre essas mudanças, né? Então eu vou falar sobre as mudanças psicológicas, tá bom? Então, as mudanças psicológicas, elas estão muito relacionadas, sim, às mudanças hormonais que existem, né, no nosso organismo, quando a gente engravida. Mas elas não dependem apenas disso, elas dependem também da forma como cada mulher interpreta os fatos da sua vida. E no caso de vocês, os fatos relacionados à gravidez. Que fatos são esses? Como que essa gravidez se deu? Ela foi uma gravidez planejada? Não foi? Eu tô com o pai do bebê no momento? Não estou? Isso é relevante para mim? Então são muitos fatores que vão influenciar também essas mudanças. E como que vocês vão sentir essas mudanças então, gente? Você vai ver na irritabilidade, ou seja, uma coisa que antes te deixava muito irritada, hoje já não deixa mais. Ou o contrário, aquilo que você nem ligava, agora te irrita muito, te causa muito desconforto. Outra coisa também que você vai perceber, pode perceber, né? O sono. Nossa, eu dormia muito bem, agora eu não consigo mais dormir, né? E outras coisas, assim, por exemplo, uma comida, né? Isso tudo tem a ver com o emocional. Eu gostava muito de uma comida e agora eu não gosto mais. Ou o contrário. Então, isso também, gente, a gente pode ver a intensidade como essas mudanças vão acontecer. Por exemplo, não suporto aquele perfume, isso me causa assim, não dá. Ou então, não gosto muito. Então, essa forma assim da intensidade dessas mudanças. E o que pode me ajudar então a reduzir a intensidade das mudanças? O apoio familiar, o apoio emocional, o apoio do seu marido, né? Então o meio também vai ajudar você a diminuir um pouco essa intensidade dessas mudanças, para vocês não se sentirem tão desconfortáveis. Por quê? Né? Porque a gestação, então, ela não envolve só a mulher que está gestante. Ela envolve todo o seio familiar, todo mundo que está cuidando dessa mulher, né? Por isso que é interessante. Se essa mulher às vezes não tem um bom apoio familiar, né, do marido, ter um apoio psicológico, então, ir procurar um profissional, estar disponível a conversar, né, ter esse apoio de uma forma externa, já que não tem dentro de casa, né. Então tá, eu sei que a gente falou bastante aqui de mudanças, né, e essas mudanças elas acabam assustando muitas mulheres. Mas assim, é interessante a gente enfrentar de uma forma assim bem consciente essas mudanças, né. Por exemplo, vamos pensar sobre todas elas. É necessário fazer planos, né? Como é que vai ser quando meu filho nascer? Né? Que mudança que eu vou precisar fazer na minha casa, no meu trabalho, vou precisar fazer? Vou ter um apoio de uma pessoa que vai me ajudar? Vamos pensar sobre essas mudanças. Vou pensar na mudança que vai acontecer com o meu corpo também. Porque às vezes essa mudança corporal a gente sabe mais ou menos quais são. Mas a gente não pensa e pode acabar influenciando a gente também. Nossa, não, meu seio ficou muito maior do que eu pensei. Tá me deixando desconfortável. Então, vamos tentando se planejar para isso tudo. A barriga, teve estria, não teve estria? Vamos pensar nas possibilidades todas que envolvem uma gestação e também o parto, né? Que esse momento assusta muito a mulherada. Então, o que eu digo? Tirem dúvidas no pré-natal, nas consultas de vocês. Isso que vai deixar vocês mais calmas, né? Ter conhecimento sobre o tema. Mas uma coisa eu digo, não fiquem observando muito assim, casos, né, de parto, como é que foi o parto de uma, como é que foi o parto da outra,
porque a experiência de cada mulher é única. Por isso que eu digo, tire dúvidas quanto ao que vai acontecer com o seu corpo, mas não leve muito em conta o julgamento de mulheres com relação a partos, porque cada parto é um, cada corpo é um corpo, então esse momento é único, é de vocês, é especial sim, e eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento, porque é um momento bonito e sintam-se preparadas e assim, gente, calma. Quando esse bebê nascer, vocês vão aprender muita coisa, mas assim, nunca duvide do potencial de vocês como mães. Vocês conhecem o bebê de vocês melhor do que qualquer um, né? Vocês carregaram eles no ventre de vocês 9 meses, então vocês conhecem eles, tá? Então fiquem calmas. Outra coisa que é interessante pro momento do parto, se preparar para ele, por exemplo, num sentido do autoconhecimento. O que me acalma? Tenho algum alongamento que eu possa fazer no momento ali que vai me deixar um pouquinho mais relaxada? Tenho uma música que eu consiga pensar ou cantar no momento que me deixe um pouco mais calma? Né? Vamos pensar nessas situações assim que tranquilizem vocês, porque o parto pode ser sim um momento difícil, ele é um momento difícil na verdade. Então tudo que puder acalmar vocês e deixar vocês mais tranquilas é interessante ter em mente para usar nesse momento. Então, mulherada, bom preparo de parto para vocês. Qualquer coisa eu estou aqui para ajudá-las. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Municipal de Araucária. Diante da situação em qual estamos vivendo atualmente, a pandemia, nós tivemos que realizar algumas mudanças no processo de atendimento às gestantes e puérperas suspeitas ou confirmadas de Covid. Um deles é a mudança do fluxo do pós-parto Covid. Como que será feito? As gestantes chegam com cesárea agendada ou em trabalho de parto, elas são encaminhadas para o pronto-socorro obstétrico respiratório, esse sendo diferenciado das outras gestantes, para que a gente não coloque as outras em risco. Ali são realizados exames e a consulta médica para ver como que está o quadro dessa gestante. Após isso, ela é encaminhada para o centro cirúrgico geral. Ela será atendida num centro cirúrgico diferente, não no centro cirúrgico obstétrico a qual ela seria atendida. Para quê? Para que a gente não coloque as outras gestantes em risco. Após o nascimento, o recém-nascido ele não vai ter um contato pele a pele em primeiro momento com essa puérpera. Por quê? A gente precisa avaliar, realizar exames, um atendimento médico para ver se o recém-nascido vai precisar de cuidados mais intensivos, ou seja, uma UTI neonatal. Caso ele não precise desses cuidados intensivos, ele retorna para o contato pele a pele com a mãe. De primeiro momento, ela já pode realizar a amamentação, desde que sejam tomadas todas as medidas assépticas, ou seja, higienização das mãos, uso de máscara todo o tempo, higienização dos braços, e desde que ela consiga amamentar nesse primeiro momento. Após isso, eles serão encaminhados, assim que eles estejam estabilizados, para o quarto. Seguindo notas orientativas da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, nós permitimos que essa puérpera fique junto do seu recém-nascido. Porém, todas as medidas de prevenção vão ser tomadas. Ela será atendida pelos profissionais de saúde, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, assistente social, tudo que for possível, todos eles paramentados e ela em um quarto em isolamento. Será permitido também um acompanhante, porém esse acompanhante não pode pertencer ao grupo de risco, não pode ter uma idade acima de 60 anos, nenhuma comorbidade, não pode também ser o contato domiciliar dessa puérpera. Por quê? A gente tem que entender que ele não pode, esse contato, esse cuidador vai prestar atendimento direto para o recém-nascido, então ele não pode oferecer riscos. Ele não vai ficar prestando cuidado direto para a mãe, e sim para o recém-nascido. A gente entende que o RN não vai estar contaminado, já que estudos comprovam que não tem transmissão vertical. Por isso que não vai ter aquele contato pele a pele no primeiro momento, porque caso ele precise de cuidados intensivos, a gente não precisa isolar ele na UTI neonatal. Por isso que a gente não permitiu nesse primeiro momento. É mais uma medida de segurança. A amamentação vai ser permitida em livre demanda, porém tem que ser realizado, como a gente já explicou, né, o pós-parto, a higienização das mamas, higienização dos braços, se ela conseguir trocar de roupa, né, no momento que for fazer a higienização, colocar uma roupa limpa. O uso de máscara todo o tempo ela vai ficar e ela tem que ficar com distanciamento de 1,5 m desse recém-nascido. Ele vai ficar num berço normal, né, ele só fica numa incubadora mesmo se ele ficar lá na UTI neonatal. Caso ele precise de cuidados intensivos, ele vai ficar, a gente não vai conseguir, não vai ter como permitir que a mãe fique junto, né, na UTI neonatal, lá só ficam os recém-nascidos mesmo. Outra medida que a gente tem que reforçar bastante, uma orientação, que esse acompanhante que vai prestar os cuidados diretamente somente ao RN, de preferência, ele tem que ser um acompanhante até a alta hospitalar desse recém-nascido.
Não será permitido que essa acompanhante ou esse acompanhante saia do quarto. Todas as refeições dele serão disponibilizadas no quarto, os banhos e todas as outras questões que ele precisa realizar ali no quarto. Não será permitido que ele fique transitando nos corredores e nem nas dependências do hospital. A gente tem que prevenir a disseminação dessa infecção. Então, somente no quarto, a gestante, a puérpera, né, que já vai ser puérpera, já vai ter ganhado o RN e esse acompanhante vai ficar no quarto. Outra questão, gente, a gente quer reforçar para vocês que vocês continuem tomando todas as medidas de prevenção para que não ocorra isso. Por quê? Por mais que a gente ofereça esse serviço de qualidade, sejamos todos prestativos, não vai ser aquele acompanhante que você queria, não vai ser o pai, não vai ser a avó, porque eles podem ser os seus contatos domiciliares. Então a gente orienta que vocês reforcem e redobrem as medidas de prevenção. Uso de máscara, uso de álcool, a máscara sempre tem que estar limpa, tem que ser trocada frequentemente, distanciamento social, evitar ir em lugares que não sejam necessários, caso precise ir no mercado, numa farmácia, fazer alguma compra de alguma coisa, sempre mandar outra pessoa no teu lugar. Então assim, gente, evite nesse momento, vocês são do grupo de risco, redobrem todos os cuidados. A gente deseja que o parto de vocês seja totalmente, vai ser muito humanizado, mas não é bacana, né, que ele seja em isolamento, né? Então, para que vocês não precisem passar por isso, reforcem os cuidados e a gente deseja que o parto de vocês seja muito abençoado e que tudo dê certo. E o RN venha com muita saúde. Obrigada. Olá, eu sou Maria Aparecida, sou assistente social e estou coordenadora da equipe multiprofissional do Hospital Municipal de Araucária. A gente vê várias dificuldades que as mãezinhas apresentam e nós vamos falar hoje no plano de parto sobre a documentação necessária após o nascimento da criança. Nós vamos falar agora sobre o registro de nascimento. É uma dúvida que muitos pais têm. Hoje, com a Covid, gente, são 40 dias após o nascimento, o registro normal. Porém, agora com a Covid, a coisa está sendo mais maleável, tá? Não está precisando agendar ultimamente. Os documentos necessários. Quando os pais são casados, RG e CPF do declarante, certidão de casamento e a guia amarela que vocês vão receber lá no hospital. Quando não são casados, os dois têm que comparecer no cartório com documentos pessoais de ambos, RG, CPF e a guia amarela. O primeiro registro é gratuito. Falamos sobre a certidão de nascimento, agora vamos falar sobre a licença maternidade, tá? A licença maternidade é um benefício que a mãe tem de continuar recebendo o seu salário após o parto. Para aquisição dessa licença maternidade, a mãe tem que pegar o atestado médico da UBS de referência onde ela fez o pré-natal. A trabalhadora que está desempregada, ela precisa ter pelo menos 10 meses de contribuição do INSS, que daí dá garantia de segurada, que ela está contribuindo com a Previdência, ela também tem o direito. Os documentos necessários são identidade ou carteira de motorista, CPF, certidão de nascimento do bebê, carteira de trabalho, o comprovante que ela está contribuindo com o INSS. No caso da trabalhadora empregada, a própria empresa se responsabiliza de todo esse processo. É só apresentar a declaração do neném, ou aquela declaração amarela, ou a certidão de nascimento, e o atestado médico que ela pegou lá na unidade básica. Ela tem que levar isso na empresa e a empresa mesmo se responsabiliza daí de ela continua recebendo normal, como se ela estivesse trabalhando. Quem tiver ainda alguma dúvida, para mais informações, tem o aplicativo Meu INSS. A agência INSS aqui de Araucária fica ali na Manuel Ribas, 185, no centro, tá? E a licença paternidade, finalizando, o que o pai tem que fazer? O pai que trabalha, ele tem o direito de 5 dias de licença paternidade. Ele tem que pegar o xerox daquela guia amarela que ele vai receber lá no hospital e levar na empresa. Aí já é automático. Muito obrigada a todos e estamos à disposição para atendê-los lá no hospital, no horário das 7 às 5 da tarde, e qualquer coisa que precisem é só procurar pelo serviço social ou a coordenação da equipe multiprofissional.